querida Goiânia. No nosso Agente de hoje nós vamos falar sobre o novo sistema de contas dos municípios que tem como objetivo combater a corrupção no Brasil. As alterações que serão implementadas ainda este ano pretendem equiparar a contabilidade pública com a comercial e assim tornar a gestão pública como um empreendimento com visão de negócios, onde, unindo as regras da lei de responsabilidade fiscal, fazer da gestão pública mais transparente, planejada, responsável e controlada. Mas será que os municípios brasileiros estão preparados para toda essa mudança? A corrupção realmente será combatida com o novo sistema de contas? Para tratar desse assunto, eu estou recebendo o perito da Polícia Federal, especialista em contabilidade pública, Marcos Roberto Santos, o secretário de Controle Externo do TCM, Tribunal de Contas do município Petrônio de Paula, e também o assessor do Conselho Regional de Contabilidade, especialista em gestão pública, Valdir França. São meus 3 convidados, nós vamos conversar com eles em 1 minuto aqui no nosso Agente. Olha, o novo sistema de contas que entra em vigor nas próximas semanas promete dar mais transparência aos gastos públicos. As alterações vão tornar a contabilidade do setor público mais parecida com a do privado. Especialistas veem com bons olhos a medida. Põe na tela. E você tem dúvida quanto ao gasto do dinheiro que você paga em impostos? Você acredita que os governantes gastam bem o dinheiro que você paga nos impostos? Não, acredito não, tenho certeza que não. Eles não investem naquilo que deve ser investido, na educação, na saúde, pessoas morrem, crianças estão sem estudar, precisando estudar e os pais não têm nem como matricular. Não. O que está faltando? Muita coisa, saneamento básico, segurança principalmente. Toda essa desconfiança tem razão. Afinal, a cada ano o Brasil perde cerca de 50 bilhões de reais para a corrupção, conforme estudo da Fiesp. Isto explica a má qualidade dos serviços públicos. Mas para mudar esse cenário, todas as instâncias do poder público têm até este ano para se adequar ao novo sistema de contas, que será padrão e vai unificar todas as prestações contábeis. A expectativa é de que o próprio programa identifique erros de contabilidade, sendo que a prestação de contas poderá ser acompanhada por qualquer cidadão via internet. De acordo com este auditor do Tribunal de Contas do Estado, a mudança terá efeito positivo. Vejo que é um investimento que vai trazer fortes retornos para a sociedade brasileira. Vai incrementar o nível de transparência das contas públicas a partir desse novo padrão. E nós vamos ter a sociedade na outra ponta, lendo de uma forma mais eficiente e mais clara, onde cada centavo nosso foi aplicado. A nova regra irá oferecer condições de fiscalizar melhor o cumprimento de mecanismos já existentes e voltados para o combate ao desvio de dinheiro público, como a Lei de Transparências, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações. O advogado tributarista Júlio César Machado explica que a mudança tornará a contabilidade pública brasileira mais próxima do padrão adotado pelos países desenvolvidos, o que se assemelha com as regras já adotadas pelo setor privado. Essa confusão entre contabilidade pública e privada sempre causou grande problema. Isso causa problema tanto na questão da prestação de conta dos gestores, quanto causa problema também com as empresas privadas que prestam serviços e têm inter-relação com o poder público. Acho que nós deveremos caminhar para um tipo só. Unificar a contabilidade de forma internacional, não só nacional, facilitará com que as fiscalizações também a níveis, porque hoje não se pode, a níveis nacionais e internacionais. Apesar do avanço da proposta, o advogado teme que nem todos os municípios consigam atender a exigência no tempo certo. Muito arriscado até dizer, porque não conheço a realidade de todos eles, são milhares de municípios. Mas eu acredito que a sua grande maioria não se preparou ou não teve credibilidade suficiente para fazê-lo. Acontece que nós devemos, sim, continuar a fiscalização. É importante que a sociedade... Pelo texto, o gestor que descumprir a determinação ou não se adequar ao novo sistema de contas poderá ter seus direitos políticos suspensos e a unidade representada ficará impedida de receber verbas públicas de outros entes federados. Mas, apesar da possibilidade de sanções, nas ruas o povo ainda desconfia desse controle maior do patrimônio público. Se funcionar, vai ser muito bom, né? Espero que funcione. Não acredito. Por quê? Porque no governo brasileiro nem sempre é assim, né? Sempre a população fica de fora.
Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui o Marcos Roberto, perito e contador da Polícia Federal, especialista em contabilidade pública. Recebo também o Petrônio de Paula, que é secretário de controle externo do Tribunal de Contas do município, o TCM, e o Valdir França, assessor do Conselho Regional de Contabilidade, especialista em gestão pública. Primeiro eu vou começar com o doutor Marcos Roberto aqui, para ele explicar para a gente o que seriam essas novas alterações em que que está sendo proposto, aliás, que foi já aprovado por força de lei, que todos os municípios podem e devem se adaptar, e se isso realmente vai trazer algum efeito positivo. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Bom, pessoal, essas novas regras, né, que elas foram que deverão ser agora implementadas em 2014, elas visam principalmente a controlar o gasto público, tá certo? Como assim? O governo federal, em 2008, ele fez um certo acordo internacional, ok? Para poder deixar o gasto público mais transparente, tá certo? Voltado para, principalmente, as prefeituras, tá certo? Então, a visão, principalmente, é o quê? Tornar o gasto público mais visível à própria população para que possa fazer o controle do que realmente está feito os gastos naquilo que ele pode estar recebendo. Ou seja, receita arrecadada, ela precisa ser suficiente para poder atender às suas necessidades de cada prefeitura, ok? Ou seja, gastar realmente aquilo que ele está arrecadando, tá certo? Então, principalmente é isso, não fazer dívida para que possa, talvez, ficar aí com certas dívidas durante 5, 4 ou 2 anos para frente aí, passando para o gestor seguinte, ok? Então, é principalmente por aí. Tá, e isso também é advento também dessa nova lei de transparência, uma obrigatoriedade de mostrar todos os gastos públicos para a população no modo geral? Principalmente isso aí, tá? Por quê? Olha só, gente, o que está acontecendo hoje? Às vezes, o prefeito, lá naquele município pequeno, às vezes acontece muitas coisas que pode ser considerado crime, mas não é porque talvez ele tenha dolo. Às vezes é porque ele não está sabendo fazer, tá certo? Então, o que está acontecendo? Às vezes, o prefeito, a gente já viu casos que ele faz pagamento sem ter o processo regular, tá certo? Mas acreditando que ele está fazendo bem. E com essas novas regras agora, aonde o gasto público precisa ser informado quase que online para os órgãos de controle externo, então isso vai ser monitorado quase que diariamente, tá certo? Então, qual é o risco que hoje os prefeitos podem estar passando? Às vezes com aquela intenção de ter uma boa-fé, ok? Fazer alguma coisa que está iminente, precisa fazer, e talvez ele não siga o processo normal, e ele pode talvez ficar até com uma certa ficha suja, ou até ter que aí responder um processo criminal, tá ok? E aí a campanha dele, a carreira dele ficar comprometida. Doutor Petrônio, trazendo o senhor para a nossa conversa, até porque o senhor representa aqui o TCM, que é o órgão responsável por essa fiscalização. Na prática, o que cada prefeitura vai ter que fazer? Boa noite a todos. Cada prefeitura terá que atuar de forma responsável nos gastos públicos, devendo cada gestor público seguir essas novas regras de contabilidade. Essas regras foram implementadas, deverão ser implementadas a partir do exercício agora de 2014, e começou esse processo, o tribunal começou o processo de inicialização das discussões em 2011, onde o tribunal desenvolveu várias ações no ano de 2011, 2012 e 2013, no sentido de orientar os gestores públicos para que, quando, de fato, essa nova contabilidade, esse novo controle dos gastos da administração pública entrasse em vigor, os gestores estariam preparados para essa nova execução das despesas públicas. Fazendo o que, como o doutor Marcos abordou muito bem, o gasto público deve ser de acordo com o rito processual,
ter todas as etapas da despesa onde possa identificar realmente o credor e se aquela despesa vai ser de comum e bem para a população local municipal. Certo. Nós temos milhares de municípios no Brasil. Em Goiás somos 246 municípios. Esses municípios estão preparados para se adaptar e, lógico, não incorrer em crimes ou em responsabilidade? Bom, atualmente o tribunal tem buscado parcerias com outros órgãos, né, para no sentido de orientar os gestores públicos para que essa adaptação, essa nova contabilidade seja implementada de fato nos municípios. Atualmente, a contabilização ela vem do modelo antigo, né? Então não tem esse controle total da despesa e o foco não era o patrimônio, e sim uma contabilidade orçamentária. Com o advento dessas novas regras internacionais, com esse padrão internacional que visa consolidar as contas públicas em 2015, a administração pública deverá promover ações no sentido de implementar essa contabilidade do patrimônio, onde vai fazer com que vai ter que buscar treinamento, capacitações, e o tribunal tem se mostrado parceiro dos municípios, das associações, a Associação Goiana de Municípios, Federação Goiana de Municípios, no sentido de orientar. Orientar para quê? Para que o gestor possa aplicar verdadeiramente o dinheiro público em prol da sociedade. E com isso, com as orientações do tribunal e com os outros órgãos em parceria, STN, Associação Goiana de Municípios, acreditamos sim que os municípios goianos conseguirão implementar essa nova contabilidade de uma maneira tranquila. Tem um prazo? As contas públicas devem ser consolidadas a partir de 2015. O balanço público nacional será em 2015. Por isso que ela tem que ser implementada em 2014, para que em 2015 possa haver essa consolidação das contas públicas. Tá ok. Doutor Valdir, trazendo o senhor para a nossa conversa também, doutor Valdir, que está representando aqui o Conselho Regional de Contabilidade, eu vou até perguntar algo relacionado à profissão de vocês. Não falta para os municípios essa mentalidade de profissionalização, acho que o termo seria correto esse, nos seus gastos públicos? Ou seja, o prefeito, em vez de trazer um amigo, um parceiro político, um companheiro, trazer uma pessoa preparada para o cargo? Boa noite a todos. Muito oportuna a sua colocação, porque uma das preocupações maiores é justamente isso. No Brasil, de forma geral, 5.560 municípios, aí tomando conta do dinheiro público. Se você não profissionaliza, não adianta você chamar o compadre Totonho para poder tomar conta das contas, sendo que ele não tem noção do que é a receita corrente líquida, se ele não sabe o que é uma despesa de capital, se ele não sabe o que é uma licitação. Então, essa profissionalização hoje do Brasil, principalmente em Goiás, que está mais próximo de nós, ela é de suma importância. E isso só acontece quando o profissional investe em si mesmo, em conhecer que diversas são as legislações aí que abordam o tema voltado para a administração pública. Se nós formos elencar quantas legislações existem hoje para que o profissional que esteja lá na contabilidade conheça, nós vamos ter aqui uma lista exaustiva, talvez não caiba nem nesse papel. Então, o mais importante, e o Conselho tem essa preocupação hoje com o nosso presidente, o doutor Elione, de trazer o profissional para dentro do Conselho e se qualificar. É importante conhecer as legislações, porque só assim você tem condição de prestar um bom serviço lá no município e atender bem, principalmente o prefeito. Doutor, e a gente pode partir do raciocínio que não é só boas intenções também, não. Porque a gente fala isso, parece que eu vou fazer o apadrinhamento político, né? Parece que é coisa mal intencionada. Não, às vezes o prefeito contrata alguém, chama alguém bem intencionado e a pessoa é bem intencionada, mas ela não tem o conhecimento técnico. E aí? Né? O que pode ocasionar para a pessoa, além de prejuízos para as contas públicas, prejuízo para ele próprio, que ele vai acabar respondendo criminalmente até em alguns atos, não? Perfeitamente. E você faz uma analogia isso com o futebol. O técnico de futebol, quando ele vai colocar o jogador em campo, ele coloca alguém que conheça pelo menos o tempo que a bola, na hora que você joga no chão e ela subir, ela vai descer, você vai ter que chutar. Agora, você colocar alguém dentro desse cenário que não conheça o que é a bola, para que ela serve, e isso tem acontecido de ponta a ponta do Brasil. Então, muitas vezes, quando fala das inovações, os colegas colocam aqui muito bem para nós,
quando se fala dessas modificações, não teve, a legislação é a mesma. O que está exigindo cumprir aquilo que já estava determinado. A lei é de 64. Então, o que nós temos, na realidade, é colocar em prática. Mas como você coloca em prática hoje? Colocando as pessoas que conhecem, que estudam, que têm um mínimo de conhecimento para poder atender essas demandas aí que o mercado exige. Mas, doutor Valdir, não tem muita burocracia, não, nessas regras? E a burocracia, às vezes, não segura muito as ações da própria prefeitura. A gente vive num país onde, entre os países em desenvolvimento, o Brasil está nesse quadro, e os países desenvolvidos, talvez o Brasil seja o país que menos dá recurso para os municípios. Então, nós já temos um problema aí, fica mais recurso contido na mão da União, depois o Estado é o primo mais pobre e o município é o primo miserável. A verdade é essa, porque 73% do que se arrecada fica na mão da União. Pronto. E aí, fora isso, ainda tem a burocracia. Isso não emperra um pouquinho, não? Tem trazido aí esse entendimento, porque estudando a administração geral em si, uma das teorias que prevaleceu foi justamente a teoria burocrática e, consequentemente, a patrimonialista. O que acontece? Ela é necessária porque, por exemplo, as legislações são aprovadas hoje no Congresso Nacional. Nós temos a Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, em voga desde 2000. Temos a Lei de Licitações e é exaustiva as informações que são requeridas nela e têm que ser seguidas. Então, não há como o prefeito hoje, por exemplo, na hora que ele vai executar uma despesa, ele já começar pelo pagamento. Ele tem que seguir o ritmo. A pessoa tem que fazer uma solicitação, tem que ser feita uma licitação, uma pesquisa de preço. E essa exigência é até um zelo que você está tendo para com o recurso público. Então, a burocracia hoje no setor público, é claro que ela não precisa de ser burra, mas ela tem que ser, pelo menos, dinâmica no sentido de que eu não vou pular todas as etapas, mas eu vou atender pelo menos o mínimo. Eu não preciso, para poder executar uma despesa e passar uma despesa para saúde, com medicamentos, passar 360 dias para poder concluir a licitação. Que infelizmente acontece, né? Que acontece, com certeza. E tem a judicialização também, né? Quem perde a concorrência acaba entrando na justiça e trava tudo. Eu estou trazendo um problema de prefeituras mesmo. Exato. E aí eu tenho uma observação que eu faço, por exemplo, né? Todo secretário de saúde, infelizmente, vai responder um processo, ou por omissão ou por né, uma prática, por ação, né? Por quê? Porque ele ele não vai esperar, como o senhor colocou, vou usar as palavras, 360 dias para comprar um remédio para uma pessoa que está precisando daquele medicamento. Ele não vai esperar isso tudo. Então, o que ele acontece? Ou ele é processado porque fez, né, porque ele não obedeceu todos os ritos, ou ele é processado por não ter feito, porque deixou morrer a pessoa. Eu estou falando tudo isso porque talvez a gente precisa repensar, quem sabe a justiça ser mais rápida nas suas decisões, ou cumprir-se e depois correr atrás do prejuízo. Não sei, nós temos que pensar uma forma de desburocratizar, pelo menos na área da saúde. O senhor não concorda? A urgência no Brasil hoje, ela dura no mínimo 8 dias, a urgência. Pois então, quer dizer, então há essa dificuldade. Como que você vai atender? Conhecer, a gente coloca não pode morrer de repente, de jeito nenhum, né? A gente coloca para as pessoas que o chão de fábrica, o que é o chão de fábrica? O chão de fábrica é onde está o prefeito, é onde está o secretário de saúde. Você vê uma pessoa batendo na sua porta, lá na recepção do hospital, querendo ser atendido, e o prefeito que fez o credenciamento não apareceu o médico, ele, por não ser um técnico responsável por aquela área, ele não tem condição de atender. Então, assim, e se porventura ele, na hora de atender aquela demanda, ele vai fornecer um medicamento, se ele pular qualquer uma das etapas, consequentemente, os órgãos posteriores de fiscalização, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas, ele vai seguir um checklist que é a obrigação dele de fiscalizar a lei. Ele vai ter que seguir aquela relação para poder ver se realmente ele cumpriu. E se o prefeito tiver descumprido qualquer um daqueles itens, quem vai pagar o pato vai ser ele. Essa é a realidade brasileira. Mas a gente percebe, fica à vontade, por um lado, que falta planejamento. Tá? Eu até acho que a burocracia ela atrapalha um pouco, tá? Mas o que a gente percebe nas nossas perícias, nas nossas fiscalizações, é que falta essencialmente planejamento. O que é isso? Gente,
todo mundo sabe que precisa comprar medicamento, tá? E todo mundo sabe que um contrato vence. Agora, o que não pode é esperar o contrato vencer para depois falar assim, nossa, acabou. Abrir o processo. E agora? Pois é, e aí está lá o paciente precisando. A gente já fez até um certo estudo aí para ver o seguinte, qual despesa, qual assim, gasto seria possível não planejar? São pouquíssimos. A gente já viu caso aí, gente, olha só. Já teve casos que o pessoal estava lavando roupa de cama de hospitais em caráter emergencial. Poxa, isso é todo dia, tá certo? Ah, o medicamento acabou. Planeja. É só planejar, falar, olha, eu vou fazer um contrato, eu vou usar uma tabela de preços da Anvisa como base e vou fazer um contrato para 12 meses. Precisou, a gente solicita. Agora, o que não pode é calçar numa emergência por falta de planejamento. E isso vai ser punido, tá certo? Porque se não teve planejamento, esse vai ser o grande ponto para 2014 agora. Porque agora, pessoal, o prefeito, ele vai ser punido por falta de planejamento. Voltando ao que nós tínhamos falado. Tudo que ele vai estar fazendo vai ser basicamente online. Os órgãos que vão fiscalizar, o olho vivo, o Big Brother vai estar ali o dia todo. Então, aconteceu, contabilizou, registrou, o Tribunal de Contas sabe, o Ministério Público sabe, então vai ter que ficar o que agora? Precisa planejar. Então, o que não pode, de novo, se não planejar, não vai ter jeito. E que não pode também fazer o planejamento e não colocar em prática. Né? Isso existe mais, né? Muito prefeito que reúne 5, 6, 7 grupos de planejar e não coloca em prática. Pois é, a gente tem aí um trabalho que a gente faz perante as prefeituras, orientações, tal. A gente já chegou em secretário de Finanças, né? E perguntar para ele, quanto é que a prefeitura recebe ao mês? Eu não sei. Quanto é que a prefeitura precisa pagar ao mês? Eu não sei. Mas como é que você faz a compra? Não, eu vou lá e faço a compra. Por quê? Porque é urgente. Gente, não dá. Olha só, recurso público, o dinheiro... Está no lugar errado, né, doutor? Escasso. Não, mas se o secretário de Finanças responde que não sabe quanto que arrecada e quanto que gasta, mas aí está no lugar errado. Volta lá naquele caso, né? Colocou o primo Totonho para poder tomar conta. Eu sempre falo, gente, 4 áreas precisa ser especialista. Secretário de Planejamento precisa ser um cara que conheça. Finanças, tomar conta. Conheça, o controle interno precisa conhecer, secretário de saúde também, tá certo? Então, senão vai ser penalizado, até se for bem intencionado. E ele vai deixar o prefeito ficha suja. Gente, tem que ficar atento, tem que planejar, tem que controlar. O dinheiro público, ele é bastante escasso. Só para você ter ideia, ó, considerando que o 100% do que o município recebe, tá certo? Olha só. 25% tem que ir para educação, ok? 15% saúde, já aí foram 40%. 7% vai para a Câmara, tá certo? Porque isso aí é constitucional, ok? O limite máximo com gasto de pessoal para o Executivo Municipal é 54%. Acabou. Então, se ele gastar 54%, ele vai estar dentro da lei. Acontece que se você somar, vai dar 101%. Então, mesmo a própria... Já está devendo. Ele já sai devendo, já. Já sai devendo. Não, ele já sai preso, doutor. Porque ele já está gastando mais do que ele realmente está recebendo. Tá certo? Então, mas o limite é 54%. Então, eu posso dar aumento salarial, eu posso fazer isso porque a própria LRF já deu um teto. Mas se ele perceber, se ele gastar tudo no teto, ele vai estar com 101%. Ou seja, ele não vai ter recurso. Tá certo? Então, por isso, precisa essencialmente planejar. De novo, o planejamento vai ser cobrado, o planejamento tem que ser executado. Secretários precisam planejar, precisam saber o que o prefeito quer fazer para o próximo ano. O que o município precisa. Doutor, às vezes a gente chega em certa prefeitura e pergunta, secretário, o que na sua pasta você pretende fazer para o município? Ele não sabe.
Ele sabe que precisa gastar. Só que o gasto não é o fim, o gasto é o meio. A gente gasta para poder alcançar certas metas. Qual é a sua meta? Qual é o seu planejamento, né? Dizem que o homem de bem tem um planejamento, tá certo? Aí você pergunta, na vida, né? Qual é o seu planejamento? Tá. Mas deixa eu fazer uma pergunta até para o doutor Petroni, e eu acho que o doutor Marcos pode responder também. Uma coisa que a gente, acho que toda a população goiana, brasileira, tem preocupação. Vai combater a corrupção? Porque isso também, a corrupção vai embora de dinheiro público pelo ralo aí, que poderia ser gasto. A gente sabe, isso é uma realidade no Brasil, né? Segundo estimativas, aí são 40 bilhões de reais desviados por ano. O que é isso, gente? É muito mais que a receita de Goiânia, né? Mais que a receita do estado de Goiás, né? Pois não. Bom, a intenção dessa nova contabilização, forma de contabilização, é sim o maior controle das contas públicas e, consequentemente, o combate à corrupção. Uma vez que a população terá acesso em tempo real de todos os atos praticados pela administração pública, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o controle social. O que seria esse controle social? É a participação popular no controle da despesa pública. Ou seja, os gastos vão ter que estar ali online, como o doutor Marcos já mencionou na fala dele. Então, terá que estar online à disposição dos órgãos de controle, Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, porque ele vai também ter que prestar conta para a União, para a vinda dos recursos advindos de programas, financiamentos e convênios. Então, fará com que a administração pública seja mais transparente e a contabilidade será efetuada, onde o patrimônio, a despesa pública será contabilizado, o que não acontece hoje. Hoje parte da contabilização da despesa orçamentária, contabiliza o orçamento, né? A despesa empenhada, a despesa liquidada, mas o patrimônio em si não é contabilizado. Então, com isso, o maior controle das contas públicas, uma maior transparência, com certeza a população poderá ajudar no controle social, os órgãos de controle estarão fiscalizando em tempo real essa despesa realizada e, com isso, o combate à corrupção será efetivo. Essa é a principal intenção dos órgãos de controle. Com essa informação online, à disposição dos órgãos de controle e da sociedade, efetuar um controle efetivo e concomitante para visando que essa corrupção seja diminuída no nosso país. Tá certo. E a gente até percebe que acontece o quê? Olha só, com essas novas regras, aonde aconteceu, registrou, informou. É muito mais fácil você acompanhar, ir lá em loco, ver se realmente está executando ou não. Exemplo disso, comprou merenda escolar para 4 meses, né? Material não assim perecível, certo? Ok. Contabilizou, registrou, fica lá registrado. O técnico, o controlador, o policial, o Ministério Público, caso ele queira ir lá olhar, ele vai ter isso online. Então ele não precisa mais, doutor, esperar fechar o balanço. Eu vou ter que esperar agora um mês. Não, ele vai lá e chega. Olha, aqui consta que tem aí 50 unidades do medicamento tal. Eu quero ver. Não, tá aqui tal. Coisa que, infelizmente, não anda acontecendo, tá? Então, qual é a nossa preocupação? Que os prefeitos, eles precisam acordar. Nós já estamos em fevereiro, tá certo? Então, já passaram-se o quê? 1 mês e meio, tá certo? Ele precisa acordar agora, porque senão vai ter problema. Tá. E aí, a gente vai ter aquela, mas... o foco lá, o dia a dia, não é fácil. A gente sabe disso, tá certo? Então, a gente tem que ter capacitação, a gente precisa entender, conhecer, tá certo? Fazer parcerias com os órgãos que fazem orientações, o tribunal, o conselho, para quem assim conhece, para poder, olha, como é que faz isso aqui, tal, ter a base, tá certo? Para que a coisa não vai aí para um caminho ruim, porque o que a gente não quer, tá certo, é punir por apenas punir. Tá certo? Se precisar, vai punir, né? Vai ser punido. A função dos órgãos de controle é fazer essa fiscalização, né? E se caso esse controle, ao ser efetivado, verifica-se alguma irregularidade, o tribunal terá que cumprir a legislação, ou caso, dar alguma punição ao gestor. Mas o tribunal trabalha na linha de orientar para depois fiscalizar. Porque um gestor bem orientado,
com certeza aplicará bem o recurso público em prol da sociedade. E o maior beneficiado seria a comunidade local. Então, o que a gente tem que unir forças nesse momento de transição, é os órgãos de controle, a sociedade organizada, o Conselho Regional de Contabilidade, no sentido de quê? De capacitar os gestores públicos para que possa aplicar bem o recurso público. Porque quem vai estar ganhando é toda a sociedade goiana, sociedade do Brasil. Porque o recurso bem aplicado, o nosso país irá crescer. E a população precisa, consequentemente também, participar de forma ativa pelo seguinte: e quando a gente fala de controle, quando se fala de planejamento, você só constrói um planejamento com a participação efetiva das pessoas. Só que você desenvolve lá no município, convida a população, rádio, televisão, jornal, para poder participar das audiências públicas, e isso não acontece. Nós trabalhamos exaustivamente nos municípios, assessorando os prefeitos, orientando os prefeitos, e, consequentemente, quando você executa uma audiência pública na Câmara Municipal, não aparece ninguém. Muitas vezes vai o secretário, que ele tem a obrigação de abrir a porta. Agora a população mesmo, e depois está lá para cobrar. Nem os vereadores, né, doutor? Vamos falar a verdade. Nem os vereadores comparecem. E aí, automaticamente, começa a discutir, voltado mais para a questão política. Só fazer uma observação. Por que eu estou falando nem os vereadores? Porque o órgão responsável por fiscalizar inicialmente as contas da prefeitura é a Câmara dos Vereadores. E aprovar o planejamento. E aprovar, né, o planejamento e aprovar as contas posteriormente, né? Pois é, mas será que eles têm a capacidade de repente, né, acompanhar? Pois é, mas precisa ter principalmente interesse, né? Mas às vezes se o vereador, porque vereador é eleito, né? Mas se ele tivesse uma assessoria, aí eu estou perguntando até para o doutor Valdir, se ele tivesse uma assessoria contratada mesmo, um contador, um técnico ali para falar para ele, vereador, isso aqui está errado, vereador, dá uma olhada nisso aqui, vereador, né? Isso aqui vai dar problema, o senhor tem que falar, vereador. E aí, se o vereador não quiser falar, aí é problema dele, mas pelo menos ele tem aquela equipe, né? O senhor não acha? Uma das preocupações maiores é justamente essa formação. Deveria, na realidade, ter um curso voltado, inclusive, para o legislativo, vereadores, e dizer o seguinte: gente, primeira coisa, a lei de responsabilidade fiscal é muito clara: planejamento, transparência, controle e o principal, que é a responsabilização para coibir ou pelo menos controlar a corrupção. Então, o que acontece? O que é planejar? Bom, eu tenho receita, como o doutor Marcos já colocou, de 100%, 87% já ficou comprometido. Ou mais, né? Pelas contas que ele nos deu aqui, 54% com a folha de pagamento, já teria 101% comprometido, já teria dívida para o mês subsequente. Só que a partir daí, se eu tenho receita, é colocar na caixinha mesmo e saber que o meu gasto só pode ser aquele. Porque quando a legislação fala 25% para a educação ou 15% para a saúde, é o mínimo. E eu não posso gastar somente aquilo. Já sabe, né? Eu vou gastar mais. Se eu gastar 25, vai ficar igualzinho aquela coberta. Você cobre a cabeça, ela descobre o pé. Então, o que é isso? Planejar. Mas agora saber realmente, então, está sendo aplicado de forma correta lá na educação os recursos financeiros? E como que é que faz isso? Acompanhando, estando lá perto e exercendo o papel de fiscalizar. Agora, se para mim fiscalizar, eu preciso de conhecer. Se eu não conheço, eu vou começar, na realidade, a levar para situações... Tem algum lugar que os municípios, a própria população e os vereadores possam saber quais são essas regras? Tem na internet? Tem algum lugar que pode pesquisar? O site do STN hoje, assim como nós temos mais próximo de nós, o Tribunal de Contas dos Municípios, é muito claro, as legislações estão lá, as informações estão lá, de forma bastante transparente, para poder mostrar para a população. Agora, absorver hoje... eu tenho certeza disso, não é tão fácil. Compreender a legislação hoje voltada para a administração pública não é tão fácil. Mas eu vou buscar isso aonde? Bom, tudo bem, lá no STN tem um manual, inclusive se nós formos colocar aqui em cima da mesa, nós vamos ter aqui quase que meio metro de altura de manual. Um cidadão simples, ele não vai ler. Até nós, profissionais, nós temos dificuldade para poder ler tudo isso. Mas, por exemplo, pelo menos o básico, saber o que é a receita, o que eu devo acompanhar, obrigatoriamente, aí eu tenho que fazer. E isso no site do TCM, no próprio o Conselho Regional de Contabilidade tem instituído hoje o Comitê de Estudos de Contabilidade Pública, que é mostrar isso para a sociedade, através de palestras, cursos, simpósios, mas desde que haja uma participação efetiva. Porque não adianta você ir lá fazer um simpósio, fazer uma explanação e comparecer 3, 4 pessoas.
É importante a participação popular. Só tem que ser rapidinho, doutor, por causa do tempo. Ok. E nessa lei, só para essa busca pela informação, no site do tribunal a gente tem uma ferramenta TCM Responde, onde todos os gestores podem ter esse canal de interação com o tribunal, tirar suas dúvidas e o tribunal ajudá-los na condução da sua administração pública. Outra questão que o tribunal desenvolve é a escola, através de sua escola de contas, capacitação a todos os jurisdicionados ao tribunal. Seria todos os gestores públicos, então tem material vasto no nosso site, na nossa escola de contas, onde possa o vereador, o cidadão, o gestor público buscar conhecimento para fim de fiscalizar e também de aplicar o recurso público. E não ser besta, né? O prefeito não sabe o que fazer, o secretário não sabe o que fazer, perguntar. Perguntar. Né? Falar assim, olha, eu tô querendo saber como é que eu vou fazer isso aqui. Pergunta, né? Consulta, né? Melhor do que depois a Polícia Federal bater lá. Não, doutor? Verdade, E principalmente quando for verba assim, federal, né? Você sabe que nós temos aí vários órgãos que estarão em cima ali, né? Você vai ter aí uns 4 órgãos fiscalizando, né? Agora, essa questão de orientar, treinar, né? Outra coisa, as pessoas que já têm um certo conhecimento, né? Exemplo aqui, o doutor Petrônio, aqui o outro aqui, o doutor Valdir, né? Eu acho que todos estão abertos para poder orientar, é só ligar, mandar e-mail. Eu acho que nós também temos que fazer o nosso papel, tá certo? Porque nós também temos que ajudar esse país nosso a crescer, a melhorar, tá certo? Então, assim, a gente deixa e-mail aí aberto, o prefeito pode mandar as dúvidas, a gente vai estar ajudando tranquilamente, tá ok? Orientando, tal. É lógico, né? Não entrando na parte de decisões dele, mas a parte básica, orientações, eu acho que todos estarão prontos para poder orientá-los, né? Aí depois, o final aí, a gente deixa aí os contatos, qualquer coisa, o prefeito vai ser com grande prazer. Se o senhor quiser já deixar o contato, porque o tempo já estourou, o diretor já mandou encerrar já 12 vezes. O meu e-mail é professormarcosroberto@gmail.com. Repetindo, professor, tudo extenso, isso, professormarcosroberto@gmail.com. Pode mandar, a gente está aqui, a gente orienta, isso aí vai ser um prazer, eu acho que nós temos que também fazer a nossa parte, né? E não apenas ficar em cima e punindo, mas também tem que ensinar, ajudar, tá certo? O filho que é um filho mau, a gente orienta, ensina. Aí depois, se ele continuar, a gente dá aquela palmadinha, né? Porque também precisa, né, doutor? Eu concordo. Vai ter deputado e senador que não concorda, então tem que caçou isso aí. Doutor Marcos, obrigado pela sua participação. Doutor Marcos Roberto, que é perito, contador da Polícia Federal, especialista em contabilidade pública e professor também. Obrigado pela participação. Muito obrigado a todos e até a próxima. Doutor Petrônio de Paula, secretário do Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios. Obrigado pela participação. Obrigado a todos. Deixa o e-mail para contato, é petrônio@tcm.gov.br. petrônio@tcm.gov.br. Estamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Doutor Valdir França, assessor do Conselho Regional de Contabilidade, especialista em gestão pública. Obrigado pela participação. Agradeço em nome do Conselho Regional de Contabilidade e digo para todos que o momento é de qualificar e capacitar. E o e-mail para contato, caso queiram, valdir@lemesdafranca.com.br. Valdir com V, @lemesdafranca, que seria França, né? .com.br. Obrigado pela participação e eu vou ficando por aqui pedindo a todos mais responsabilidade com o gasto público. A gente tem responsabilidade com as contas de casa, pelo menos deveria ter. Se ganha R$5.000 por mês, não pode gastar 6.000, senão vai se enrolar depois. Mesma coisa com as contas públicas, tá bom? Deus abençoe a todos, até amanhã.